Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão, minha irmã. Nos reencontramos novamente como irmãos, como família de Deus que somos, para juntos sermos edificados na palavra do Senhor. Palavra esta que nos convida sempre mais, meu irmão, minha irmã, a sermos homens e mulheres com intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Intimidade, esta é a palavra de ordem em pleno século XXI. Intimidade com aquele que é o absoluto da nossa vida, aquele que é o fundamento, é o alicerce, é aquilo que eu não troco por nada. O Senhor Jesus precisa ser o absoluto na minha vida, na minha existência, e eu preciso criar momentos de intimidade com Ele. E como eu crio intimidade com o Senhor? Por meio da oração. O homem e a mulher, quanto mais se debruçar por meio da oração, mais terá intimidade com o Senhor, mais com autoridade falará da palavra de Deus. Não autoridade no sentido de autoritarismo, não se trata disso. A autoridade na palavra do Senhor é a questão da humildade. Jesus, ele falava com autoridade, mas ele era manso e humilde no falar, não era arrogante, não era prepotente, não usava dos recursos da oratória elevada para evangelizar. Não, Jesus falava de forma simples, usando muitas vezes parábolas, como nós ouvimos já em alguns vídeos deste canal. Jesus, ele fala com propriedade e com intimidade daquilo que ele fizer a experiência de Deus. E nós somos convidados a fazermos a experiência de Jesus por meio da oração, naquela comunhão trinitária, una e perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É neste Deus que nós professamos a fé, uno e trino, naquela comunhão essencial de amor. E assim queremos aprofundar um pouco mais na nossa reflexão. Hoje iremos ouvir o trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, de 18 a 22. Assim vai nos dizer o Santo Evangelho. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo, Filho de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Estas são para nós palavra da nossa salvação. Lembra que o Padre falava da intimidade? Jesus sempre, em todos os evangelhos, ele vai dar uma atenção especial à oração. Ele ora, ele vai ao monte para fazer a experiência salvífica de Deus. Ele, sendo filho de Deus, sentiu a necessidade de orar, sentiu a necessidade, por assim dizer, de fazer o seu retiro espiritual, seu momento de silêncio, de intimidade com Deus, para assim compreender o que Deus queria
por meio dele. Nós precisamos tomar muito cuidado com a palavra. É vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Frente a certas situações, nós precisamos nos questionar se de fato foi vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem e a mulher sejam felizes, sejam realizados, sejam plenos, como nos define Santo Irineu. A glória de Deus é que o homem seja feliz. Então as tragédias, as catástrofes, os acidentes, nós costumamos muito ouvir isso em velórios. Deus quer ao lado deles os bons. Porque foi vontade de Deus. A vontade de Deus é que o outro morresse atropelado, deixasse os filhos órfãos. Nós precisamos estudar, meus irmãos e irmãs, porque muitas vezes nós agredimos as pessoas com as nossas palavras. Por quê? Porque nós não temos discernimento muitas vezes. Nós ficamos repetindo frases que nós ouvimos e vamos repetindo sem parar, refletir e meditar sobre aquela frase, aquela palavra. Mas hoje, neste Santo Evangelho, nós queremos refletir a profissão de fé de Pedro. Jesus vai perguntar, vai questionar os discípulos o que a sociedade, o povo daquele tempo estava dizendo a respeito dele. Aí uns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outro que é algum dos profetas que ressuscitou. Tudo bem, o povo andam dizendo isso de mim. E vocês que estão comigo, o que vocês dizem de mim? Olha o que bonito é Jesus perguntar aos discípulos se eles já tinham feito a experiência dele. E Pedro vai tomar a palavra e dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a profissão de Pedro, que sustenta a vida da igreja. Pedro toma a palavra e com autoridade fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus proíbe deles revelarem isso aos outros. Por quê? Porque Jesus sabe das consequências da sua opção de vida. Ele sabe das consequências do seu falar, do seu agir frente aos doutores da lei, os fariseus, os escribas. Ele tem consciência no vespeiro, como nós costumamos dizer, que ele estava mexendo, estava fazendo questionamentos, indagações. Então Jesus proíbe e vai dizer: o Filho do Homem deve ser morto, ser rejeitado pelos anciãos, ser morto, mas ressuscitar no terceiro dia. Jesus é esse que mostra quem ele é. E nós somos chamados hoje a dar uma resposta no tempo em que nós estamos vivendo. Quem é Jesus para mim? Os títulos de Jesus que eu ouço na mídia religiosa, cristã ou não, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Para muitos, Jesus é aquele que tudo resolve no estalar de dedos. É o Jesus que tem uma varinha de condão. É um Jesus que se deixa comprar, se deixa manipular, se deixa o ser humano fazer dele o que quer. Não, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina claramente por meio da palavra: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e segue. Jesus não prometeu riqueza a ninguém. Jesus não prometeu vida fácil a ninguém. Tem muitas propostas de Jesus que são ilusões. Quanto
mais eu ofereço a Deus, quanto mais eu oferto a Deus, mais Deus tem que me abençoar. Usam até mesmo no imperativo. Deus tem que te abençoar porque você está honrando a Deus. Olha que aberração teológica é essa. Aberração teológica. Meu ouvido sangra quando eu escuto. E olha que eu ando ouvindo e vendo muitas coisas na mídia cristã, que é uma aberração, é uma afronta a Deus. E o Filho de Deus, ele humildemente pergunta aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem de mim? Que nós possamos, a exemplo de Pedro, tomarmos a palavra com humildade, mas também com autoridade, e dizer: Tu és o centro da minha vida, Tu és a razão do meu existir, Tu és a razão da minha jornada, e por isso, Senhor, concedei-me forças necessárias para viver uma vida reta e santa diante de Ti, e não uma vida de aparência. Que Ele, junto ao Pai Eterno, interceda por cada um de nós, para que nós sejamos fiéis ao seguimento dele por meio da igreja, hoje e sempre. Amém.